9.489, regulamenta, no âmbito da União, a Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, para estabelecer normas, estrutura e procedimentos para execução da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84 caput, inciso 4 e 6, alínea A, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, decreta, capítulo 1, Disposições Preliminares. Artigo 1º. Este decreto estabelece normas, estrutura e procedimentos para a execução da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, de que trata a Lei 13.675, que institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Artigo 2º. A Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social será implementada por estratégias que garantam integração, coordenação, cooperação federativa, interoperabilidade, liderança situacional, modernização da gestão das instituições de segurança pública, valorização e proteção dos profissionais, complementariedade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, excelência técnica, avaliação continuada dos resultados e garantia da regularidade orçamentária para execução de planos e programas de segurança pública. Parágrafo único. Configuram meios e instrumentos essenciais da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Inciso 1. O Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que compreenderá o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens. Inciso 2. Sistema Nacional de Informações e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. Inciso 3. Atuação integrada dos mecanismos formados pelos órgãos federais de prevenção e controle de atos ilícitos contra a administração pública e referentes à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. Artigo 3. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela gestão, pela coordenação e pelo acompanhamento do SUSP, orientará e acompanhará as atividades dos órgãos integrados ao sistema, além de promover as seguintes ações. Inciso 1. Apoiar os programas de aparelhamento e modernização dos órgãos de segurança pública e defesa social do país. Inciso 2. Implementar, manter e expandir, observadas as restrições previstas em lei quanto ao sigilo, o Sistema Nacional de Informações e de Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. Inciso 3. Efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre os órgãos policiais federais, estaduais, distrital e as guardas municipais. Inciso 4. Valorizar a autonomia técnica, científica e funcional dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, de modo a lhes garantir condições plenas para o exercício de suas competências. Inciso 5. Promover a qualificação profissional dos integrantes da segurança pública e defesa social, especialmente nos âmbitos operacional, ético e técnico-científico. Inciso 6. Elaborar estudos e pesquisas nacionais e consolidar dados e informações estatísticas sobre criminalidade e vitimização. Inciso 7. Coordenar as atividades de inteligência de segurança pública e defesa social integradas ao Sistema Brasileiro de Inteligência. Inciso 8. Desenvolver a doutrina de inteligência policial. Parágrafo 1º. A autonomia dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, de que trata o inciso 4 do caput, refere-se exclusivamente à liberdade técnico-científica para a realização e a conclusão de procedimentos e exames inerentes ao exercício de suas competências. Parágrafo 2º. No desempenho das competências de que tratam os incisos 7 e 8 do caput, o Ministério da Justiça e Segurança Pública manterá sistemas destinados
à coordenação, ao planejamento e à integração das atividades de inteligência, de segurança pública e defesa social e de inteligência penitenciária no território nacional e ao assessoramento estratégico dos governos federal, estaduais, distrital e municipais, com informações e conhecimentos que subsidiem a tomada de decisões neste âmbito. Parágrafo 3º. O Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá firmar instrumentos de cooperação para integrar aos sistemas de que trata o parágrafo 2º outros órgãos ou entidades federais, estaduais, distrital e municipais cujas atividades sejam compatíveis com os interesses das atividades de inteligência. Parágrafo 4º. Ato do Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre os procedimentos necessários ao cumprimento das ações de que trata o caput, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Capítulo 2. Do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Seção 1. Do regime de formulação. Artigo 4º. Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborar o PNSP, que deverá incluir o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, além de estabelecer suas estratégias, suas metas, suas ações e seus indicadores, direcionados ao cumprimento dos objetivos e das finalidades estabelecidos nos artigos 6, artigo 22 da Lei 13.675. Parágrafo 1º. A elaboração do PNSP deverá observar as diretrizes estabelecidas no artigo 24 da Lei 13.675. Parágrafo 2º. O PNSP terá duração de 10 anos, contado da data de sua publicação, e deverá ser estruturado em ciclos de implementação de 2 anos. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do pressuposto de que as ações de prevenção à criminalidade devem ser consideradas prioritárias na elaboração do PNSP, o primeiro ciclo do PNSP, editado após a data de entrada em vigor deste decreto, deverá priorizar ações destinadas a viabilizar a coleta, a análise, a atualização, a sistematização, a interoperabilidade de sistemas, a integração e a interpretação de dados. Inciso 1. De segurança pública e defesa social. Inciso 2. Prisionais. Inciso 3. De rastreabilidade de armas e munições. Inciso 4. Relacionadas com perfil genético e digitais. Inciso 5. Sobre drogas. Artigo 5º. O PNSP será estabelecido após processo de consulta pública, efetuada por meio eletrônico, observado o disposto no capítulo 6 do Decreto 9.191. Seção 2. Das metas para acompanhamento e avaliação das políticas de segurança pública e defesa social. Artigo 6. Os integrantes do SUSP, a que se refere o artigo 9 da Lei 13.675, elaborarão, estabelecerão e divulgarão anualmente programas de ação baseados em parâmetros de avaliação e metas de excelência com vistas à prevenção e à repressão no âmbito de suas competências de infrações penais e administrativas e à prevenção de desastres, que tenham como finalidade: inciso 1. Planejar, pactuar, implementar, coordenar e supervisionar as atividades de educação gerencial, técnica e operacional, em cooperação com os entes federativos. Inciso 2. Apoiar e promover educação qualificada, continuada e integrada. Inciso 3. Identificar e propor novas metodologias e técnicas de educação destinadas ao aprimoramento de suas atividades. Inciso 4. Identificar e propor mecanismos de valorização profissional. Inciso 5. Apoiar e promover o sistema de saúde para os profissionais de segurança pública e defesa social. Inciso 6. Apoiar e promover o sistema habitacional para os profissionais de segurança pública e defesa social. Artigo 7. Até o dia 31 de março de cada ano calendário,
o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em articulação com os órgãos competentes dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, realizará avaliação sobre implementação do PNCP com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e aos operadores de políticas públicas relacionadas com segurança pública e defesa social. Seção 3. Dos mecanismos de transparência e avaliação e de controle e correção de atos dos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública. Artigo 8º. Aos órgãos de correição dos integrantes operacionais do SUSP, no exercício de suas competências, caberão o gerenciamento e a realização dos procedimentos de apuração de responsabilidade funcional, por meio de sindicância e processo administrativo disciplinar, e a proposição de subsídios para o aperfeiçoamento das atividades dos órgãos de segurança pública e defesa social. Parágrafo 1º. Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública instituir mecanismos de registro, acompanhamento e avaliação, em âmbito nacional, dos órgãos de correição, e poderá, para tanto, solicitar aos órgãos de correição a que se refere o caput o fornecimento de dados e informações que entender necessários, respeitadas as atribuições legais e de modo a promover a racionalização de meios com base nas melhores práticas. Parágrafo 2º. Os titulares dos órgãos de correição a que se refere o caput que exercerão as suas atribuições, preferencialmente por meio de mandato, deverão colaborar com o processo de avaliação referido no parágrafo 1º, de modo a facilitar o acesso à documentação e aos elementos necessários a seu cumprimento efetivo. Parágrafo 3º. O Ministério da Justiça e Segurança Pública considerará, entre os critérios e as condições, para prestar apoio à implementação dos planos de segurança pública e de defesa social dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os indicadores de eficiência apurados no processo de avaliação de que trata o parágrafo 1º. Artigo 9. Aos órgãos de ouvidoria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, caberão, nos termos do disposto no artigo 34 da Lei nº 3.635, o recebimento e o tratamento de representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre as ações e as atividades dos profissionais e dos membros integrantes do SUSP e o encaminhamento ao órgão competente para tomar as providências legais e fornecer a resposta ao requerente. Capítulo 3. Do Sistema Nacional de Informações e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. Seção 1. Da composição. Artigo 10. O Sistema Nacional de Informações de Gestão de Segurança Pública e Defesa Social disporá, para a consecução de seus objetivos, dos seguintes sistemas e programas, que atuarão de forma integrada. Inciso 1. Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social. Inciso 2. Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais e de rastreabilidade de armas e munições, de material genético e de digitais e de drogas. Inciso 3. Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional. Inciso 4. Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública. Inciso 5. Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança. Seção 2. Do Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social. Artigo 11. A implementação do Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social observará o disposto no artigo 26 ao 32 da Lei 3.635. Subseção única da Comissão Permanente do Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social. Artigo 12. Fica criada a Comissão Permanente do Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação
das políticas de segurança pública e defesa social, com a função de coordenar a avaliação dos objetivos e das metas do PNSP. Parágrafo 1º. A comissão permanente será composta por 5 representantes, titulares e suplentes, indicados e designados pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Parágrafo 2º. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, dentre os membros por ele indicados, designar o presidente da comissão permanente. Parágrafo 3º. O mandato dos representantes da comissão permanente será de 2 anos, admitida uma recondução. Parágrafo 4º. A comissão permanente poderá criar, por meio de portaria, até 10 comissões temporárias de avaliação com duração não superior a 1 ano, que serão constituídas por no máximo 7 membros, observado o disposto em seu regimento interno e no artigo 32 da Lei 13.675. Parágrafo 5. A comissão permanente se reunirá em caráter ordinário, trimestralmente e em caráter extraordinário, sempre que convocado por seu presidente ou pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Parágrafo 6º. A comissão permanente deliberará por maioria simples, com a presença da maioria de seus representantes. Parágrafo 7º. É vedado à comissão permanente designar para as comissões temporárias avaliadoras que sejam titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados, caso, inciso 1, tenham relação de parentesco até 3º grau com titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados. Inciso 2, estejam respondendo a processo criminal ou administrativo. Parágrafo 8º. As comissões temporárias, sempre que possível, deverão ter um representante da Controladoria Geral da União ou do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ou do Ministério da Cidadania, observado o disposto no artigo 32 da Lei 13.675. Parágrafo 9. As reuniões serão realizadas preferencialmente por videoconferência. Artigo 13. Caberá à Comissão Permanente do Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social, com o apoio técnico e administrativo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do Gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública, coordenar o processo de acompanhamento e avaliação de que tratam o parágrafo 1º e 2º do artigo 8º. Parágrafo 1º. A Comissão Permanente adotará as providências necessárias ao cumprimento do disposto no artigo 31 da Lei 13.675. Parágrafo 2º. Os órgãos integrantes do SUSP assegurarão à Comissão Permanente e às comissões temporárias de avaliação o acesso às instalações, à documentação e aos elementos necessários ao exercício de suas competências. Parágrafo 1º. A Comissão Permanente adotará as providências necessárias ao cumprimento do disposto no artigo 27 da Lei 13.675. Artigo 14. A Comissão Permanente do Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social assegurará a participação no processo de avaliação do PNSP de representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública e dos Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais de Segurança Pública e Defesa Social, observado os parâmetros estabelecidos na Lei 3.675. Seção 3 do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. Artigo 17. O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, instituído pelo artigo 35 da Lei 13.675 de 2018, será integrado por órgãos criados ou designados para esse fim por todos os entes federativos. Parágrafo único. O Ministério da Justiça
e Segurança Pública buscará a integração do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas com sistemas de informação de outros países, de modo a conferir prioridade aos países que fazem fronteira com a República Federativa do Brasil. Artigo 18. Constarão do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, sem prejuízo de outros definidos por seu Conselho Gestor. Dados e informações relativos a: inciso 1. Ocorrências criminais registradas e comunicações legais. Inciso 2. Registro e rastreabilidade de armas de fogo e munições. Inciso 3. Entrada e saída de estrangeiros. Inciso 4. Pessoas desaparecidas. Inciso 5. Execução penal e sistema prisional. Inciso 6. Recursos humanos e materiais dos órgãos e das entidades de segurança pública e defesa social. Inciso 7. Condenações penais, penas, mandados de prisão e contramandados de prisão. Inciso 8. Repressão à produção, à fabricação e ao tráfico de drogas ilícitas e a crimes correlacionados, além da apreensão de drogas ilícitas. Inciso 9. Índices de elucidação de crimes. Inciso 10. Veículos e condutores. Inciso 11. Banco de dados de perfil genético e digitais. Parágrafo 1º. Os dados e as informações a serem fornecidas de forma atualizada pelos integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, deverão ser padronizados e categorizados com o fim de assegurar padrões de integridade, disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade e tempestividade dos sistemas informatizados do Governo Federal. Parágrafo 2º. Na divulgação dos dados e das informações, a identificação pessoal dos envolvidos deverá ser preservada. Parágrafo 3º. Os dados e as informações referentes à prevenção, ao tratamento e à reinserção social de usuários e dependentes de drogas ilícitas serão fornecidos, armazenados e tratados de forma agregada, de modo a preservar o sigilo, a confidencialidade e a identidade de usuários e dependentes, observada a natureza multidisciplinar e intersetorial prevista na legislação. Parágrafo 4º. O fornecimento de dados dos usuários de acessos e consultas do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade, de armas e munições, de material genético e de digitais, e de drogas ficará condicionado à instauração e à instrução de processos administrativos ou judiciais, observados, nos casos concretos, os procedimentos de segurança da informação e de seus usuários. Parágrafo 5. O usuário que utilizar indevidamente as informações obtidas por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, ficará sujeito à responsabilidade administrativa, civil e criminal. Artigo 19. Compete ao Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública prisionais de rastreabilidade de armas e munições e de material genético, de digitais e de drogas, órgão consultivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de resolução. Inciso 1. Propor procedimentos sobre coleta, análise, sistematização, integração, atualização, interpretação de dados e informações referentes às políticas relacionadas com: a linha A, segurança pública e defesa social; a linha B, sistema prisional e execução penal; a linha C, rastreabilidade de armas e munições; a linha D, banco de dados de perfil genético e digitais; a linha E,
enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas. Inciso 2. Propor. A linha A. Metodologia, padronização, categorias e regras para tratamento dos dados e das informações a serem fornecidas ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade, de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. A linha B. Dados e informações a serem integrados ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade, de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, observado o disposto no artigo 18. A linha C. Padrões de interoperabilidade do sistema de dados e informações que integrarão o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade, de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. A linha D. Critérios para a integração e gestão centralizada do sistema de dados e informações a que se refere o artigo 18. A linha E. Rol de crimes de comunicação imediata. A linha F. Forma e condições para a adesão dos municípios, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público e dos demais entes públicos que considerar pertinentes. Inciso 3. Propor normas, critérios e padrões para a disponibilização de estudos, estatísticas, indicadores e outras informações, para auxiliar na formulação, da implementação, da execução, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas relacionadas com segurança pública e defesa social, sistema prisional e de execução penal, rastreabilidade de armas e munições, banco de dados de perfil genético e digitais, enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas. Inciso 4. Gerir procedimentos para implementação, operacionalização, aprimoramento e fiscalização do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. Inciso 5. Instituir grupos de trabalho relacionados com segurança pública e defesa social, sistema prisional e execução penal, enfrentamento do tráfico ilícito de drogas e prevenção, tratamento e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Inciso 6. Promover a elaboração de estudos com vistas à integração das redes e dos sistemas de dados e informações relacionados com segurança pública e defesa social, sistema prisional e execução penal e enfrentamento do tráfico ilícito de drogas. Inciso 7. Propor condições, parâmetros, níveis e formas de acesso aos dados e às informações do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade, de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, assegurada a preservação do sigilo. Inciso 8. Controlar e dar publicidade às situações de inadimplemento dos integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, em relação ao fornecimento de informações obrigatórias ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública para a aplicação do disposto no parágrafo 2º do artigo 37 da Lei 13.675. Inciso 9. Publicar relatórios anuais que contemple estatísticas, indicadores e análises correlacionadas com segurança pública e defesa social, sistema prisional e de execução penal, rastreabilidade de armas e munições, banco de dados de perfil genético e digitais, e enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas. Parágrafo único. As resoluções do Conselho Gestor serão submetidas à aprovação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, que, na qualidade de responsável pela administração, pela coordenação e pela formulação de diretrizes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições,
de material genético, de digitais e de drogas, e editará as normas complementares necessárias à implementação das medidas aprovadas. Artigo 20. O Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade, de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas será composto pelos seguintes representantes titulares e suplentes. Inciso 1. 4 representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo a linha A, um da Diretoria de Gestão e Integração e Informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A linha B, um do Departamento Penitenciário Nacional. A linha C, um da Polícia Federal. A linha D, um da Polícia Rodoviária Federal. Inciso 2º, um representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 3. 5 representantes dos Estados ou do Distrito Federal, sendo um de cada região geográfica. Parágrafo 1º. Os representantes a que se refere o inciso 2 do caput serão escolhidos por meio de eleição direta dos gestores dos entes federativos de sua região. Parágrafo 2º. Os representantes titulares e suplentes do Conselho Gestor serão indicados pelos titulares dos órgãos que representam e designados pelo Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública. Parágrafo 3º. O mandato dos representantes do Conselho Gestor será de 2 anos, admitida uma recondução. Parágrafo 4º. A recondução dos representantes a que se refere o inciso 3 do caput será realizada por meio de nova consulta aos entes federativos, integrantes da região geográfica correspondente. Parágrafo 5º. O presidente do Conselho Gestor será o diretor da Diretoria de Gestão e Integração de Informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parágrafo 6. Em suas ausências e seus impedimentos, o presidente do Conselho Gestor será substituído pelo Coordenador Geral do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. Parágrafo 7. O Conselho Gestor se reunirá em caráter ordinário, trimestralmente e em caráter extraordinário, sempre que convocado por seu presidente. Artigo 21. O Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, deliberará por maioria simples, com a presença da maioria de seus representantes, e caberá ao seu presidente o voto de qualidade para desempate. Artigo 22. A estrutura administrativa do Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético e de digitais e de drogas é composta por: Inciso 1. Uma Secretaria Executiva. Inciso 2. 3 câmaras técnicas. Inciso 4. Gestores dos entes federativos. Artigo 23. A Secretaria Executiva do Conselho será exercida pela Diretoria de Gestão e Integração de Informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e terá competência para: Inciso 1. Organizar as reuniões do Conselho Gestor das Câmaras Técnicas e as eleições dos representantes do referido Conselho. Inciso 2. Prestar apoio técnico, administrativo, logístico e financeiro ao Conselho Gestor. Inciso 3. Promover a articulação entre os integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. Artigo 24. As câmaras técnicas de caráter temporário com duração não superior a 1 ano
tem por objetivo oferecer sugestões e embasamento técnico para subsidiar as decisões do Conselho Gestor, nas quais poderão operar simultaneamente. Parágrafo 1º. Cada Câmara Técnica atuará em uma das seguintes áreas: Inciso 1, Estatística e Análise. Inciso 2, Inteligência. Inciso 3, Tecnologia da Informação. Parágrafo 2º. Cada Câmara Técnica será composta pelos seguintes representantes titulares e suplentes. Inciso 1, um representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Inciso 2, 5 representantes dos Estados e do Distrito Federal, dos quais serão designados um para cada região geográfica. Inciso 3, parágrafo 3. A coordenação das câmaras técnicas será definida em regimento interno. Parágrafo 4º. Os representantes das câmaras técnicas serão designados pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública. Artigo 26. Cada ente federativo indicará um gestor titular e um suplente para atuar em cada uma das seguintes áreas: 1. Estatística e análise. 2. Inteligência. 3. Tecnologia da informação. Parágrafo único. Caberá aos gestores dos entes federativos, sem prejuízo de outras competências conferidas pelo Conselho Gestor. Inciso 1. Repassar dados e informações sobre as suas áreas de atuação, sempre que solicitado pelo Conselho Gestor. Inciso 2. Acompanhar a qualidade e a frequência do fornecimento e da atualização de dados e informações do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade, de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, e comunicar ao ente federativo correspondente a respeito do fornecimento de dados e informações obrigatórios. Inciso 3. Auxiliar na execução das atividades de coleta, tratamento, fornecimento e atualização de dados e de informações de cada área de atuação. Inciso 4. Gerir as rotinas e as atividades referentes ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade, de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. Artigo 29. Caberá ao Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, propor alterações quanto às suas áreas de atuação, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 24 e o caput do artigo 26. Artigo 30. As reuniões das câmaras técnicas do Conselho Gestor serão realizadas por videoconferência. Parágrafo único. O Conselho Gestor poderá, em caráter excepcional, convocar os seus representantes para reuniões presenciais. Artigo 31. O Conselho Gestor poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades públicos ou privados para participar de suas reuniões, sem direito a voto. Seção 4. Do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional. Artigo 32. A implementação do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional observará o disposto no artigo 38 ao artigo 41 da Lei nº 13.675. Parágrafo único. Compete à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em coordenação com os demais órgãos e entidades federais com competências concorrentes, executar os programas de que tratam o inciso 1 ao inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 38 da Lei 13.675, com o fim de assegurar, no âmbito do SUSP, o acesso às ações de educação, presenciais ou à distância, aos profissionais de segurança pública e defesa social. Seção 5. Do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública. Artigo 33.
fica instituído o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, com o objetivo de elaborar, implementar, apoiar, monitorar e avaliar os projetos de programas de atenção psicossocial e de saúde no trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social, e de promover a integração sistêmica das unidades de saúde dos órgãos que compõem o SUSP. Parágrafo único. Compete à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em coordenação com os demais órgãos e entidades federais com competências concorrentes, executar os programas de que trata o caput, por meio de programas e ações especificadas em planos quinquenais. Capítulo 4. Da integração dos mecanismos de prevenção e controle de atos ilícitos contra a administração pública. Artigo 34. Sem prejuízo das competências atribuídas à Controladoria Geral da União, pela Lei 12.846, caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública praticar os atos necessários para integrar e coordenar as ações dos órgãos e das entidades federais de prevenção e controle de atos ilícitos contra a administração pública e referentes à ocultação ou à dissimulação de bens, direitos e valores, definidos em plano estratégico anual, aprovado de acordo com os critérios e os procedimentos estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Capítulo 5. Do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Seção 1. Da composição do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Artigo 35. O Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, CNSP, terá o seguinte composição. Inciso 1. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, que o presidirá. Inciso 2. O Secretário Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que exercerá a vice-presidência e substituirá o presidente em suas ausências e seus impedimentos. Inciso 3. O Diretor-Geral da Polícia Federal. Inciso 4. O Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal. Inciso 5. O Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional. Inciso 6. O Secretário Nacional de Segurança Pública. Inciso 7. O Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil. Inciso 8. O Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas. Inciso 9. Os seguintes representantes da Administração Pública Federal, indicados pelo Ministro de Estado correspondente. Alínea A. Um representante da Casa Civil da Presidência da República. Alínea B. Um representante do Ministério da Defesa. Alínea C. Um representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Alínea D. Um representante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Inciso 10. Os seguintes representantes estaduais e distrital. Alínea A. Um representante das Polícias Civis, indicado pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. Alínea B. Um representante das Polícias Militares, indicado pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais. Alínea C. Um representante dos Corpos de Bombeiros Militares, indicado pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Alínea D. Um representante das Secretarias de Segurança Pública ou de órgãos congêneres, indicado pelo Colégio Nacional dos Secretários de Segurança Pública. Alínea E. Um representante dos Institutos Oficiais de Criminalística, Medicina Legal e Identificação, indicado pelo Conselho Nacional de Perícia Criminal. Alínea F. Um representante dos agentes penitenciários, indicado por Conselho Nacional devidamente constituído. Inciso 11. Um representante dos agentes de trânsito, indicado por Conselho Nacional devidamente constituído. Inciso 12. Um representante das guardas municipais, indicado por Conselho Nacional devidamente constituído. Inciso 13. Um representante da guarda portuária, indicado por Conselho Nacional
devidamente constituído. Inciso 14. Um representante do Poder Judiciário, indicado pelo Conselho Nacional de Justiça. Inciso 15. Um representante do Ministério Público, indicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 16. Um representante da Defensoria Pública, indicado pelo Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais. Inciso 17. Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 18. Um representante de entidades da sociedade civil organizada, cuja finalidade esteja relacionada com políticas de segurança pública e defesa social, eleitos nos termos do disposto no parágrafo 3º. Inciso 19. Dois representantes de entidades de profissionais de segurança pública, eleitos nos termos do disposto no parágrafo 3º. Inciso 20. Os seguintes indicados de livre escolha e designação pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. A linha A, um representante do Poder Judiciário. A linha B, um representante do Ministério Público. A linha C, até 8 representantes com notórios conhecimentos na área de políticas de segurança pública e defesa social e com reputação ilibada. Inciso 21. O secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parágrafo 1º. O Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública designará os representantes a que se referem o inciso 9 ao inciso 17 do caput. Parágrafo 2º. Cada representante titular terá um representante suplente para substituí-lo em suas ausências e seus impedimentos. Parágrafo 3º. Os representantes a que se referem os incisos 18 e 19 do caput serão escolhidos por meio de processo aberto a entidades da sociedade civil, organizada cuja finalidade esteja relacionada com políticas de segurança pública e entidades de profissionais de segurança pública que manifestem interesse em participar do CNSP. Parágrafo 4º. O processo a que se refere o parágrafo 3º será precedido de convocação pública, cujos termos serão aprovados na primeira reunião deliberativa do CNSP, observados o requisito de representatividade e os critérios objetivos definidos também na primeira reunião. Parágrafo 5. O mandato dos representantes a que se referem o inciso 9 ao inciso 20 do caput será de 2 anos, admitida uma recondução. Parágrafo 6º. A participação do CNSP será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Seção 2. Do funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Artigo 37. O CNSP se reunirá em caráter ordinário e semestralmente em caráter extraordinário, sempre que convocado por seu presidente. Parágrafo 1º. As reuniões ordinárias e extraordinárias do CNSP serão realizadas com presença da maioria simples dos seus representantes. Parágrafo 2º. As reuniões do CNSP ocorrerão preferencialmente por videoconferência. Parágrafo 3º. As recomendações do CNSP serão aprovadas pela maioria simples de seus representantes e caberá ao seu presidente, além do voto ordinário, o voto de qualidade para desempate. Parágrafo 4º. O CNSP poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos ou privados, para participar de suas reuniões sem direito a voto. Artigo 38. O CNSP poderá criar até 10 câmaras técnicas com exercício simultâneo. Parágrafo único. As câmaras técnicas terão caráter temporário, com duração não superior a 1 ano, e serão constituídas por, no máximo, 7 membros. Artigo 39. Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a edição dos demais atos administrativos necessários à consecução das atividades do CNSP, por intermédio de sua Secretaria Executiva, ou de unidade que venha a ser instituída para esse fim em seu regimento interno,
que prestará apoio técnico e administrativo ao CNSP e às suas câmaras técnicas. Seção 3. Da competência do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Artigo 40. O CNSP, órgão colegiado permanente, integrante estratégico do SUSP, tem competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social, respeitadas as instâncias decisórias e as normas de organização da administração pública. Parágrafo único. O CNSP exercerá o acompanhamento dos integrantes operacionais do SUSP, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 9 da Lei 13.675, e poderá recomendar providências legais às autoridades competentes, de modo a considerar, entre outros definidos em regimento interno ou em norma específica, os seguintes aspectos. Inciso 1. As condições de trabalho, a valorização e o respeito pela integridade física e moral de seus integrantes. Inciso 2. O cumprimento das metas definidas de acordo com o disposto na Lei 13.675, para a consecução dos objetivos do órgão. Inciso 3. O resultado célere na apuração das denúncias e em tramitação nas corregedorias. Inciso 4. O grau de confiabilidade e aceitabilidade do órgão pela população por ele atendida. Artigo 41. Compete ainda ao CNSP, inciso 1, propor diretrizes para políticas públicas relacionadas com segurança pública e defesa social, com vistas à prevenção e repressão da violência e da criminalidade, e à satisfação dos princípios, diretrizes, objetivos, estratégias, meios e instrumentos da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social estabelecidos no artigo 4º ao artigo 8 da Lei 13.675. Inciso 2. Apreciar o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e, quando necessário, fazer recomendações relativamente aos objetivos, às ações estratégicas, às metas, às prioridades, aos indicadores e às formas de financiamento e gestão das políticas de segurança pública e defesa social nele estabelecidas. Inciso 3. Propor ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos integrantes do SUSP a definição anual de metas de excelência com vistas à prevenção e à repressão das infrações penais e administrativas e à prevenção de desastres, por meio de indicadores públicos que demonstrem de forma objetiva os resultados pretendidos. Inciso 4. Contribuir para a integração e interoperabilidade de informações e dados eletrônicos sobre segurança pública e defesa social, prisionais e sobre drogas e para a unidade de registro das ocorrências policiais. Inciso 5. Propor a criação de grupos de trabalho com o objetivo de produzir e publicar estudos e diagnósticos para a formulação e a avaliação de políticas públicas relacionadas com segurança pública e defesa social. Inciso 6. Prestar apoio e articular-se sistematicamente com os conselhos estaduais, distrital e municipais de segurança pública e defesa social, com vistas à formulação de diretrizes básicas comuns e à potencialização do exercício de suas atribuições legais e regulamentares. Inciso 7. Estudar, analisar e sugerir alterações na legislação pertinente. Inciso 8. Promover a articulação entre os órgãos que integram o SUSP e a sociedade civil. Parágrafo único. O CNSP divulgará anualmente e de forma extraordinária, quando necessário, as avaliações e as recomendações que emitir a respeito das matérias de sua competência. Artigo 41-A. As convocações para as reuniões do CNSP
do Conselho Gestor do Cinesp e da Comissão Permanente do Sinaped especificarão o horário de início das atividades e previsão para seu término. Parágrafo 1º. Na hipótese de reunião ordinária com duração superior a 2 horas, deverá ser especificado período para a votação que não poderá ser superior a 2 horas. Parágrafo 2º. É vedada a divulgação de discussões em curso nos colegiados sem a prévia anuência do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Artigo 49b. A participação nos colegiados e nos subcolegiados de que trata esse decreto será considerada prestação de serviços públicos, relevante não remunerada. Artigo 41c. Os regimentos internos dos colegiados serão elaborados pelo prazo de 90 dias, contado da data de publicação deste decreto. Parágrafo único. Os regimentos internos de que trata o caput serão aprovados por maioria simples. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 42. Ficam revogados: inciso 1, Decreto 6.138, inciso 2, o Decreto 7.413, inciso 3, o Decreto 8.075. Artigo 43. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.